Se você está em busca de uma nova perspectiva sobre finanças, se deseja aprender a transformar sua mentalidade e tomar decisões mais inteligentes em relação ao dinheiro, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos explorar um resumo completo e detalhado de cada capítulo desta obra icônica. Prepare-se para descobrir os segredos, as lições e as estratégias que podem mudar a forma como você lida com suas finanças e abre portas para um futuro mais próspero. Certifique-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e prepare-se para uma jornada de descoberta que pode mudar sua vida para sempre. No capítulo inicial de O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki nos introduz a dualidade financeira que moldou sua vida. Ele compartilha como teve a oportunidade única de aprender com duas figuras paternas distintas, seu O Pai Pobre e o Pai Rico de seu amigo. Esses dois homens representam duas abordagens contrastantes em relação ao dinheiro e à educação financeira. Seu pai pobre, representando a mentalidade convencional, acreditava no valor da educação tradicional, conseguir um emprego seguro e economizar dinheiro. Ele ensinou a Kiyosaki a importância de trabalhar duro e economizar, mas não fornecia muitos insights sobre como fazer o dinheiro crescer. Em contraste, o Pai Rico tinha uma perspectiva mais empreendedora e de investimento. Ele valorizava a educação financeira e incentivava Kiyosaki a entender como o dinheiro funciona, em vez de apenas trabalhar por ele. O Pai Rico acreditava que o dinheiro deveria trabalhar para você, não o contrário. O capítulo destaca como essas duas figuras paternas influenciaram profundamente a maneira como Kiyosaki enxergava o dinheiro e a riqueza desde uma idade jovem. Ele percebeu que a abordagem do Pai Rico era mais eficaz para alcançar independência financeira e criar riqueza duradoura. No restante do livro, Kiyosaki explora as lições específicas que aprendeu com cada pai e como elas moldaram suas decisões financeiras ao longo da vida. Esse capítulo introdutório prepara o terreno para uma jornada de descoberta sobre como pensar de forma diferente sobre dinheiro e adotar uma mentalidade mais empreendedora e de investimento. Em resumo, o capítulo 1 de O Pai Rico, Pai Pobre nos apresenta as duas influências paternas de Kiyosaki e as diferentes abordagens que elas tinham em relação ao dinheiro. Isso estabelece o tom para explorar as lições financeiras valiosas que ele aprendeu com essas figuras e como elas podem ser aplicadas para alcançar o sucesso financeiro. No segundo capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki mergulha nas lições financeiras transmitidas por seu O Pai Pobre. Esse pai representava a mentalidade convencional, enfatizando a importância de buscar uma educação sólida, conseguir um emprego seguro e economizar dinheiro. No entanto, Kiyosaki percebeu que essa abordagem não proporcionava verdadeira independência financeira. O Pai Pobre acreditava que estudar era crucial para ter um bom emprego e um futuro estável. Ele encorajava Kiyosaki e seu amigo a focarem em obter diplomas e qualificações para garantir segurança financeira. No entanto, ele não fornecia muitas orientações sobre como fazer esse dinheiro crescer após ser conquistado. Kiyosaki observou que, embora seu pai pobre fosse bem intencionado, sua mentalidade estava limitada à segurança de um salário fixo. Ele percebeu que essa abordagem muitas vezes resultava em ficar preso na corrida dos ratos ou trabalhar duro para pagar contas e despesas, sem a oportunidade de realmente acumular riqueza. Esse capítulo nos faz refletir sobre como a educação convencional muitas vezes não nos prepara para compreender plenamente como o dinheiro funciona. A abordagem do Pai Pobre destacou a importância de estudar e trabalhar, mas não ofereceu insights sobre investir, empreender ou adquirir ativos financeiros. O autor utiliza esse contraste para nos mostrar que, embora a educação formal seja valiosa, é igualmente essencial aprender sobre finanças pessoais, investimentos e como fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. Ele destaca que, para alcançar verdadeira independência financeira, precisamos adotar uma mentalidade mais empreendedora e de investimento, assim como o Pai Rico de seu amigo ensinou. Em resumo, o capítulo 2 de O Pai Rico, Pai Pobre nos leva a uma jornada para entender a abordagem convencional do Pai Pobre, que valoriza a educação e o trabalho, mas não oferece orientações sobre como crescer financeiramente. Isso nos motiva a explorar uma mentalidade mais aberta, com foco em investir, empreender e construir ativos para alcançar uma verdadeira independência financeira. No terceiro capítulo de O Pai Rico,
Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki mergulha nas lições valiosas transmitidas pelo O Pai Rico. Diferentemente do O Pai Pobre, o Pai Rico tinha uma perspectiva empreendedora e de investimento em relação ao dinheiro, que teve um impacto profundo na vida do autor. O Pai Rico acreditava que a educação financeira era a chave para o sucesso. Ele enfatizava a importância de entender como o dinheiro funciona e como fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa abordagem foi um ponto de partida crucial para a jornada de Kiyosaki em busca de independência financeira. Enquanto o Pai Pobre o encorajava Kiyosaki a conseguir um emprego seguro, o Pai Rico o incentivava a adquirir ativos que gerassem renda. Kiyosaki aprendeu a diferença fundamental entre ativos e passivos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, enquanto passivos são coisas que retiram dinheiro do seu bolso. O capítulo explora como o Pai Rico ensinou Kiyosaki a pensar além do emprego convencional. Ele compartilhou exemplos de como investir em imóveis, negócios e outros ativos pode levar a uma renda contínua e a construção de riqueza a longo prazo. Essa abordagem contrastava com a ideia de economizar dinheiro para despesas cotidianas. Ao explorar a educação financeira com o Pai Rico, Kiyosaki começou a perceber que, para se tornar verdadeiramente financeiramente independente, era necessário adquirir ativos que gerem renda suficiente para cobrir as despesas. Essa visão revolucionária o impulsionou a buscar maneiras de investir, empreender e criar fluxos de caixa passivos. Em resumo, o capítulo 3 de O Pai Rico, Pai Pobre nos apresenta a perspectiva transformadora do O Pai Rico. Ele nos ensina que, para alcançar a independência financeira, devemos aprender a investir em ativos que gerem renda e entender que o conhecimento financeiro é uma ferramenta poderosa. Isso nos incentiva a adotar uma mentalidade empreendedora e a buscar maneiras de fazer nosso dinheiro crescer e trabalhar a nosso favor. No quarto capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki explora a intrigante diferença entre as mensagens financeiras transmitidas pelos ricos e pelos pobres. Ele nos leva a refletir sobre como essas mensagens moldam nossas perspectivas sobre dinheiro e finanças desde tenra idade. O autor nos conta como, ao crescer, ele estava exposto a duas perspectivas opostas. Os ricos ensinavam seus filhos a buscar oportunidades de investimento e a entender como o dinheiro funciona, incentivando-os a adquirir ativos que gerem renda. Por outro lado, os pobres transmitiam uma mentalidade de segurança e estabilidade, buscando empregos convencionais e economizando dinheiro. Essas diferentes abordagens resultam em mentalidades financeiras muito distintas. Os ricos veem o dinheiro como uma ferramenta para a liberdade financeira, enquanto os pobres o veem como uma necessidade para sobreviver e pagar contas. Essa divisão de pensamento tem impactos duradouros em como as pessoas tomam decisões financeiras ao longo de suas vidas. O capítulo nos desafia a questionar a influência que essas mensagens têm sobre nós e a considerar como elas afetam nossas crenças sobre dinheiro. Ao compreender a origem dessas perspectivas contrastantes, podemos tomar medidas para desafiar as crenças limitantes e adotar uma abordagem mais aberta e empreendedora. É fundamental reconhecer que a mentalidade em relação ao dinheiro pode ser transformada. Ao entender que as mensagens transmitidas pelos ricos são sobre liberdade financeira e crescimento, podemos nos libertar das armadilhas da segurança convencional e nos abrir para oportunidades de investimento, empreendedorismo e criação de ativos. Em resumo, o capítulo 4 de O Pai Rico, Pai Pobre nos convida a examinar a influência das mensagens financeiras transmitidas pelos ricos e pelos pobres. Ele destaca como essas perspectivas moldam nossas crenças sobre dinheiro e como podemos romper as limitações impostas por uma mentalidade voltada apenas para a segurança. Ao entender e adotar as lições dos ricos, podemos nos lançar em direção a uma mentalidade de crescimento, investimento e independência financeira. No quinto capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki explora a poderosa ideia de eu trabalhe para aprender, não trabalhe por dinheiro. Este capítulo nos leva a repensar nossa abordagem tradicional em relação ao trabalho e ao dinheiro, incentivando-nos a investir em nossa própria educação financeira e habilidades empreendedoras. Kiyosaki compartilha como seu pai rico ensinou-lhe que, ao invés de simplesmente trabalhar para ganhar um salário, devemos trabalhar para aprender. Ele ressalta que muitas pessoas têm medo de cometer erros financeiros ou de correr riscos, mas é exatamente através da experiência e do aprendizado com os erros que crescemos financeiramente.
O capítulo nos leva a considerar que o aprendizado constante é essencial para alcançar o sucesso financeiro. Ao adquirir habilidades, conhecimento e entendimento sobre como investir, administrar negócios e entender os fluxos de caixa, nos capacitamos para tomar decisões financeiras mais informadas e eficazes. Kiyosaki destaca que a maioria das pessoas está disposta a trabalhar duro por dinheiro, mas apenas alguns estão dispostos a investir tempo e esforço para aprender sobre dinheiro. Ele compartilha exemplos de como seu pai rico o envolveu em experiências do mundo real, como administrar uma sorveteria, para que ele pudesse aprender sobre finanças, administração e investimentos na prática. O capítulo nos motiva a adotar uma abordagem mais proativa em relação à nossa educação financeira. Em vez de depender apenas de empregos para obter dinheiro, devemos usar o trabalho como uma oportunidade para aprender e desenvolver habilidades que nos permitam criar, investir e administrar ativos financeiros. Em resumo, o capítulo 5 de O Pai Rico, Pai Pobre nos encoraja a adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo em relação ao dinheiro. Ele nos lembra que, ao investir em nossa própria educação financeira e habilidades empreendedoras, podemos adquirir a confiança e o conhecimento necessários para tomar decisões financeiras mais inteligentes e alcançar a independência financeira. Trabalhar para aprender se torna uma ponte para um futuro financeiramente mais seguro e bem-sucedido. No 6º capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki nos apresenta o conceito fundamental do fluxo de caixa e como ele diferencia ativos de passivos. Este capítulo lança luz sobre a diferença crucial entre a maneira como as pessoas ricas e as pessoas comuns abordam o dinheiro. Kiyosaki começa por explicar que um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. Esta definição simples, mas poderosa, forma a base para a compreensão de como construir riqueza duradoura. O autor ressalta que muitas pessoas gastam a maior parte de seu dinheiro em passivos, como carros caros ou bens de consumo, que não geram fluxo de caixa positivo. Por outro lado, ele enfatiza a importância de adquirir ativos, como imóveis alugados, ações que pagam dividendos ou empreendimentos, que têm o potencial de gerar renda de forma consistente. Kiyosaki também aborda a ideia de que cada dólar que você gasta é, na verdade, uma escolha entre comprar um passivo ou investir em um ativo. Ele ilustra essa ideia com exemplos do dia a dia, como a escolha entre comprar um carro de luxo, que é um passivo, ou usar esse dinheiro para investir em um ativo que gere renda. Ao compreender a diferença entre ativos e passivos e como eles afetam o fluxo de caixa, podemos tomar decisões financeiras mais informadas e estratégicas. O capítulo nos desafia a repensar nossas prioridades de gastos e a buscar maneiras de adquirir ativos que aumentem nossa renda ao longo do tempo. Em resumo, o capítulo 6 de O Pai Rico, Pai Pobre introduz o poderoso conceito de ativos e passivos, e como eles impactam nosso fluxo de caixa. Ele nos convida a considerar como estamos usando nosso dinheiro, se estamos acumulando passivos que consomem nossa renda ou investindo em ativos que criam um fluxo de caixa positivo. Essa compreensão pode ser transformadora para nossa abordagem geral às finanças e à construção de riqueza a longo prazo. No 7º capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki nos leva a uma jornada para compreender a armadilha da corrida dos ratos e como muitas pessoas ficam presas nesse ciclo de trabalho árduo e dívidas intermináveis. Kiyosaki começa explicando que a corrida dos ratos é um ciclo em que as pessoas trabalham incessantemente para ganhar dinheiro, mas nunca conseguem se libertar das dívidas e das despesas. Isso ocorre porque, à medida que as pessoas ganham mais, também tendem a aumentar seu padrão de vida e, consequentemente, suas despesas. Ele destaca que, à medida que as despesas aumentam, a necessidade de dinheiro também cresce, levando as pessoas a trabalharem ainda mais. Esse ciclo vicioso perpetua a dependência do salário e dificulta a construção de riqueza e independência financeira. O autor também explora como a corrida dos ratos é incentivada por mensagens da sociedade e do sistema educacional, que promovem a busca por empregos estáveis e salários mais altos. No entanto, ele argumenta que essa abordagem não leva à verdadeira liberdade financeira, pois quanto mais as pessoas ganham, mais elas gastam, mantendo-as presas ao ciclo. Kiyosaki sugere que a maneira de escapar da corrida dos ratos é adquirir ativos que gerem renda suficiente para cobrir despesas e permitir que você tenha mais liberdade de escolha.
Isso envolve uma mudança na mentalidade de gastar dinheiro em passivos que não geram retorno para investir em ativos que criam fluxos de caixa positivos. O capítulo nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas financeiras e a considerar maneiras de quebrar o ciclo da corrida dos ratos. Ao compreender o poder da educação financeira e da construção de ativos que geram renda, podemos abrir caminho para uma vida financeira mais equilibrada e independente. Em resumo, o capítulo 7 de O Pai Rico, Pai Pobre explora a armadilha da corrida dos ratos, em que muitas pessoas ficam presas em um ciclo de trabalho árduo e despesas crescentes. Ele nos incentiva a questionar esse padrão e a buscar maneiras de construir ativos que gerem renda, para que possamos escapar dessa armadilha e alcançar uma verdadeira independência financeira. No 8º capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki explora a história da corporação e como as estruturas empresariais podem ser aproveitadas para benefícios financeiros e fiscais. Kiyosaki começa destacando a diferença na forma como os ricos e os pobres lidam com impostos. Ele ressalta que, enquanto os ricos frequentemente utilizam o sistema fiscal a seu favor, os pobres são sobrecarregados por altas taxas de impostos. Ele nos apresenta a ideia de que as corporações oferecem uma oportunidade significativa para minimizar os impostos e maximizar os lucros. As corporações podem ser usadas para criar uma separação legal entre os ativos e as dívidas pessoais, oferecendo proteção financeira e redução da carga tributária. O capítulo também explora como as corporações podem ser usadas para criar ativos financeiros, permitindo que os proprietários aproveitem as oportunidades de investimento e empreendedorismo com vantagens fiscais. Kiyosaki compartilha exemplos de como os ricos usam empresas para adquirir imóveis, negócios e outros ativos que geram renda. Ele enfatiza que a compreensão do sistema fiscal e a busca de educação financeira são essenciais para aproveitar ao máximo as oportunidades corporativas. Muitas vezes, as pessoas não utilizam essas estratégias porque não têm o conhecimento necessário para fazê-lo. O capítulo nos desafia a considerar como as corporações podem ser uma ferramenta valiosa para construir e proteger nossa riqueza. No entanto, também nos lembra que essa abordagem exige compreensão, planejamento e educação financeira adequados. Em resumo, o capítulo 8 de O Pai Rico, Pai Pobre nos leva a explorar a história da corporação e como as estruturas empresariais podem ser usadas para maximizar os lucros e minimizar a carga tributária. Ele nos incentiva a considerar como essa abordagem pode ser benéfica para nossas finanças pessoais, mas também ressalta a importância de adquirir a educação financeira necessária para aproveitar essas oportunidades de forma eficaz. No 9º capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki nos convida a considerar a influência que nossas escolhas de amizades e influências têm sobre nossa mentalidade financeira e sucesso. Ele explora o conceito de escolhendo suas influências e como isso afeta nossa jornada financeira. Kiyosaki começa destacando como as pessoas ao nosso redor, como amigos, familiares e colegas de trabalho, podem influenciar nossas crenças e atitudes em relação ao dinheiro. Ele observa que, muitas vezes, tendemos a adotar as mentalidades financeiras das pessoas com as quais nos associamos mais intimamente. O autor apresenta exemplos de como os ricos buscam estar cercados de pessoas que compartilham sua mentalidade de crescimento e sucesso. Eles procuram mentores e conselheiros financeiros que possam fornecer orientações valiosas e insights sobre investimentos e negócios. Em contraste, as pessoas com mentalidades limitantes muitas vezes são influenciadas por pessoas que têm medo de correr riscos ou que não entendem o potencial de crescimento financeiro. Isso pode levar a uma mentalidade mais conservadora e a decisões que não promovem a independência financeira. Kiyosaki ressalta que escolher influências positivas é uma escolha consciente. Ele nos encoraja a buscar ativamente pessoas que compartilham uma visão empreendedora e de investimento, que possam nos inspirar a aprender mais sobre finanças pessoais e a buscar oportunidades de crescimento. O capítulo nos desafia a refletir sobre as pessoas com as quais nos cercamos e avaliar como essas influências afetam nossa mentalidade financeira. Ao escolher influências positivas e educativas, podemos criar um ambiente que nos motive a aprender, crescer e tomar decisões financeiras mais informadas. Em resumo, o capítulo 9 de O Pai Rico, Pai Pobre nos leva a considerar a importância de escolher suas influências de maneira consciente.
Ele nos lembra que as pessoas ao nosso redor podem moldar nossa mentalidade financeira e nos incentiva a buscar relacionamentos e conselhos que nos inspirem a adotar uma abordagem empreendedora e de investimento para alcançar o sucesso financeiro e a independência. No 10º capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, intitulado O Reexaminando o Sonho Americano, o autor Robert T. Kiyosaki nos desafia a reconsiderar o tradicional sonho americano e a explorar alternativas para alcançar a independência financeira e o sucesso. Kiyosaki começa destacando que o sonho americano convencional envolve a obtenção de uma boa educação, um emprego estável e uma casa própria. No entanto, ele argumenta que esse modelo muitas vezes não leva à verdadeira liberdade financeira, pois não aborda a necessidade de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Ele ressalta como a mentalidade convencional nos ensina a buscar um emprego seguro e a trabalhar para ganhar dinheiro, mas não nos prepara para gerar riqueza através de ativos que gerem renda. Kiyosaki enfatiza a importância de considerar alternativas, como investir em propriedades, negócios próprios ou outros empreendimentos que ofereçam fluxos de caixa passivos. O autor compartilha exemplos de como muitas pessoas seguem o caminho tradicional, mas acabam trabalhando a vida toda apenas para pagar dívidas e despesas. Ele ressalta que, para escapar desse ciclo, é crucial adotar uma mentalidade de crescimento e buscar oportunidades que permitam a construção de ativos financeiros. Kiyosaki nos incentiva a questionar as normas tradicionais e a explorar opções que nos permitam criar fluxos de caixa passivos que superem nossas despesas. Ele acredita que a independência financeira pode ser alcançada através da busca de conhecimento financeiro, do investimento em ativos e da disposição de assumir riscos calculados. O capítulo nos desafia a reexaminar nossas crenças sobre o sucesso financeiro e a considerar alternativas ao sonho americano ou convencional. Ele nos encoraja a adotar uma abordagem mais proativa em relação às finanças, a buscar educação financeira e a explorar oportunidades de investimento e empreendedorismo que possam levar à verdadeira liberdade financeira. Em resumo, o capítulo 10 de O Pai Rico, Pai Pobre nos convida a reexaminar o sonho americano convencional e a considerar alternativas para alcançar a independência financeira. Ele nos lembra que a educação financeira, os investimentos e o empreendedorismo são fundamentais para criar riqueza duradoura. Ao questionar as normas e buscar oportunidades de crescimento financeiro, podemos abrir caminho para um futuro financeiro mais promissor. No 11º capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, intitulado O Superando Obstáculos, o autor Robert T. Kiyosaki explora as principais barreiras que muitas pessoas enfrentam em sua busca pela independência financeira e como superar esses obstáculos. Kiyosaki começa destacando que o medo é um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam. O medo da perda, do fracasso e da incerteza muitas vezes impede as pessoas de arriscar e buscar oportunidades que possam levar ao sucesso financeiro. Ele enfatiza que superar o medo é essencial para avançar em direção aos objetivos financeiros. O autor também explora o poder da dúvida e da falta de confiança em si mesmo. Muitas pessoas se autossabotam ao duvidar de suas habilidades e ao acreditar que não são capazes de tomar decisões financeiras acertadas. Kiyosaki nos encoraja a construir autoconfiança através do aprendizado constante e da busca por mentores e conselheiros financeiros. Além disso, ele aborda o obstáculo da preguiça e da falta de disciplina. Muitas pessoas desejam alcançar o sucesso financeiro, mas não estão dispostas a investir tempo e esforço para aprender, estudar e trabalhar em direção a seus objetivos. Kiyosaki ressalta que a disciplina é crucial para adquirir educação financeira e construir riqueza ao longo do tempo. O capítulo também explora como a falta de conhecimento sobre finanças pessoais pode ser um obstáculo significativo. Muitas pessoas foram criadas em um ambiente que não valoriza a educação financeira, o que resulta em decisões financeiras pobres e uma mentalidade limitante. Kiyosaki incentiva a busca por educação financeira como um meio de superar essa barreira. O autor nos lembra que superar obstáculos requer determinação, aprendizado constante e uma mentalidade resiliente. Ele nos encoraja a enfrentar o medo, a cultivar a confiança, a ser disciplinados em nossa abordagem financeira e a buscar conhecimento financeiro como uma forma de superar os desafios que surgem em nossa jornada rumo à independência financeira. Em resumo, o capítulo 11 de O Pai Rico, Pai Pobre nos guia na jornada de superar obstáculos ou em nossa busca pela independência financeira.
Ele nos lembra que o medo, a dúvida, a falta de confiança, a preguiça e a falta de conhecimento são obstáculos comuns, mas que podem ser superados através do desenvolvimento de uma mentalidade resiliente, disciplina e busca constante por educação financeira. Ao enfrentar esses desafios, podemos nos aproximar cada vez mais de nossos objetivos financeiros. No 12º capítulo de O Pai Rico, Pai Pobre, intitulado Os 5 Segredos do Sucesso Financeiro, o autor Robert T. Kiyosaki compartilha princípios-chave que podem guiar qualquer pessoa em direção ao sucesso financeiro e à independência. Kiyosaki começa introduzindo o primeiro segredo: decida ser rico. Ele ressalta a importância de tomar uma decisão consciente e comprometida de buscar a riqueza. Isso envolve superar crenças limitantes e comprometer-se com uma mentalidade de crescimento e sucesso financeiro. O segundo segredo é o aprenda a aprender. Kiyosaki destaca que o aprendizado contínuo é essencial para prosperar em um mundo em constante mudança. Ele nos incentiva a buscar educação financeira, aprender com os erros e procurar conselhos de pessoas bem-sucedidas. O terceiro segredo é o encontre mentores. Kiyosaki enfatiza a importância de buscar orientação e conselhos de pessoas que alcançaram o sucesso financeiro. Mentores podem fornecer insights valiosos, orientação prática e inspiração para enfrentar desafios financeiros. O quarto segredo é o domine a técnica de fazer dinheiro. Aqui, o autor destaca a importância de adquirir habilidades empreendedoras e de investimento. Ele ressalta que a capacidade de criar ativos e gerar fluxos de caixa é essencial para a construção de riqueza a longo prazo. Por fim, o quinto segredo é o pague a si mesmo primeiro. Kiyosaki enfatiza a importância de economizar e investir uma porção de sua renda antes de pagar contas ou gastar em outras despesas. Essa prática permite acumular ativos ao longo do tempo e construir riqueza. O capítulo nos incentiva a aplicar esses 5 segredos em nossas vidas financeiras. Ele nos lembra que o sucesso financeiro não é uma questão de sorte, mas sim de adotar uma mentalidade e práticas que nos direcionem em direção à independência financeira. Em resumo, o capítulo 12 de O Pai Rico, Pai Pobre nos apresenta os 5 segredos do sucesso financeiro: o decidir ser rico, aprender a aprender, encontrar mentores, dominar a técnica de fazer dinheiro e pagar a si mesmo primeiro. Esses princípios nos orientam a tomar decisões financeiras mais inteligentes, a buscar educação contínua e a adotar uma mentalidade empreendedora para alcançar a independência financeira e o sucesso duradouro. E assim, chegamos ao final desta jornada de exploração do livro O Pai Rico, Pai Pobre de Robert T. Kiyosaki. Esperamos que este resumo detalhado tenha sido uma fonte valiosa de insights, conhecimentos e inspiração para você. Lembre-se de que a independência financeira não é apenas um sonho distante, mas uma possibilidade real para aqueles que estão dispostos a aprender, a crescer e a agir de forma inteligente. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de descoberta e aprendizado. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que também buscam crescer financeiramente e deixe nos comentários suas reflexões, dúvidas e conquistas.